O tema de hoje da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro, é conhecendo a palavra de Deus e agindo por meio dela. Primeira parte, nós vamos continuar estudando sobre esse assunto na próxima semana. E a verdade central da aula de hoje é: ao colocar a palavra ungida de Deus em seu coração, você aprenderá a andar em liberdade em qualquer área da sua vida. Diga amém. Vou ler de novo a verdade central dessa lição. Ao colocar a palavra ungida de Deus em seu coração, você aprenderá a andar em liberdade em qualquer área da sua vida. Então nós vamos começar a destrinchar alguns pontos da palavra, porque na realidade tudo está na palavra, amém? Tudo tem a ver com a palavra, em qualquer área. Para você alcançar aquilo que eu falei domingo, a vida abundante, você tem que buscar na palavra do Senhor. Naquela palavra você vai encontrar as verdades que você precisa adquirir para ter uma vida plena e completa em Cristo Jesus. Diga aleluia. Abra em Isaías capítulo de número 10. Isaías capítulo de número 10. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Isaías 10, 27, diz o seguinte: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção, ou algumas versões dizem por causa da gordura. Vou ler mais uma vez. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Então nós precisamos primeiramente entender algumas coisas que ele estava falando aqui. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico. Então ele começa, todo o livro de Isaías, ou quase todo, ele é projetado para o Messias. Ele é profecia sobre o Messias, ou sobre aquilo que o Messias iria fazer no futuro. Quando esse versículo foi escrito e quando ele foi vivenciado por Isaías, ele estava falando uma palavra profética, uma palavra futurística, uma palavra messiânica. Então ele estava falando que o Messias viria a fazer, do que o Messias iria proporcionar para nós quando ele viesse sobre a face da terra e morresse na cruz. E o que ele está falando aqui é que esse jugo seria despedaçado. O peso será tirado dos seus ombros e o jugo está tirado do seu pescoço. O que é esse jugo, irmão? Eu acho que você já conhece esse termo. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós dizemos: eu leio a Bíblia e não entendo. Por que nós não entendemos a Bíblia? A maioria das vezes que nós não entendemos a Bíblia é porque nós não procuramos nos colocar no lugar do ouvinte da Bíblia. Por exemplo, quando Isaías escreveu, eu pergunto, ele estava no Brasil? Sim ou não? Ele estava no ano de 2017? Não. Ele estava no Ceará ou em Maranguape? Não. Então, se ele não estava no Brasil, não estava no Ceará, não estava no Maranguape, não era 2018, então era um outro contexto social que ele estava vivenciando. Amém? Era um outro contexto cultural que ele estava inserido. Então, para mim entender o que ele estava falando, eu tenho que me colocar dentro da cultura que ele estava trabalhando e vivenciando. Aí vamos imaginar o seguinte: a cultura aqui é uma cultura judaica, antiga e agrícola. A maioria das pessoas trabalhavam na agricultura, com rebanho. Esse jugo que ele está falando é aquele jugo que eles usavam boi, prendiam boi com outro boi e um jugo. Já ouviu falar de jugo desigual? Quem já ouviu essa palavra? O que é o jugo desigual? É um boi atrelado com outro boi com um pau aqui amarrado, nos dois, como se fosse uma guilhotina. Isso é o jugo. Aí quando a Bíblia diz: o jugo será tirado do seu pescoço, dos seus ombros e será despedaçado, é esse jugo. E é interessante que ele está dizendo que esse jugo não será apenas tirado, será o quê? Despedaçado. Por quê? O que ele quer dizer? Não será mais colocado em nós de novo. Falta um amém, irmão. Ele não só vai tirar o jugo de nós, mas vai despedaçar para nunca mais ser colocado em nós. Então isso significa que havia um jugo
Eu vou tirar, eu vou quebrar, é porque antes ele não havia sido quebrado, não havia sido tirado. Havia um jugo colocado em nós. Havia uma prisão, um peso, alguma coisa que me puxava, que me prendia. Era esse jugo que ele estava falando. E acontecerá que naquele dia, o peso será tirado dos ombros, e o seu jugo do seu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Agora, que jugo é esse? Ele está dizendo que esse jugo era um peso que havia sobre o ser, é o peso do pecado, é o peso da doença, é o peso da angústia, é o peso da miséria, é o peso da não salvação. Esse é o jugo, e é esse o jugo que é colocado sobre o homem. O jugo que é colocado sobre a humanidade e foi gerada pelo pecado, é o pecado e todas as suas consequências espirituais e naturais. Esse é o jugo que está colocado sobre o homem. É esse o jugo que Adão vem carregando a humanidade vem carregando desde Adão. Esse é o jugo que cada ser humano carrega ele. Aí quando Jesus veio na cruz do Calvário, Isaías está dizendo que ele viria quebrar o jugo, ele viria despedaçar esse jugo. O que é isso? Nos colocar, nos pôr em liberdade. Diga amém. Lucas capítulo 3. Desculpa, Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Aleluia. Lucas, capítulo de número 4. Versículo 16. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga glória a Deus. Tudo que Jesus está dizendo, ele diz, primeira coisa, que o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. Isaías diz que a unção quebraria o jugo, e Jesus está dizendo, a unção está em mim, para fazer o que? Tudo isso. E o que é isso? Quebrar jugos. A unção que havia sobre Jesus foi para quebrar jugos, e essa mesma unção foi liberada sobre a igreja, e nós somos a igreja, para não vivermos mais debaixo de nenhum jugo que exista no mundo, seja espiritual ou seja físico. Nós não podemos viver mais em escravidão, nós não podemos viver mais acorrentados, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, para vivermos uma vida de liberdade, não cativos. Diga amém. E então nós precisamos entender que esse jugo ele é composto de várias partes: pecado, inferno, miséria, problemas na alma, mas também doenças. As doenças, elas fazem parte do jugo que foi colocado sobre o homem. As enfermidades fazem parte do jugo que foi lançado sobre a humanidade. Se a enfermidade faz parte, ela faz parte. Quando o Senhor diz, eu vim quebrar o jugo, como Isaías profetizou, então o jugo da doença e da enfermidade também tem que ser quebrado de sobre as nossas vidas. Diga amém. Então você precisa começar o estudo, durante esses próximos 3 meses, começar entendendo que o jugo que existe, seja ele qual for, o Senhor já lutou na cruz e já venceu na cruz para quebrar e despedaçar. Amém? Você pode dizer, eu sou livre de todo jugo. Diga de novo, eu sou livre de todo jugo, porque na cruz Cristo quebrou e despedaçou. Você pode aplaudir Ele por isso? Aleluia! Então eu preciso primeiramente entender essas verdades. E eu preciso também entender, que a origem da doença, a origem que abriu porta para a doença e foi o pecado.
é e foi o pecado. O plano original de Deus era o homem sadio, era o homem pleno, era o homem uma vida abundante, mas a vida zoe, a vida plena e completa de Deus sobre o ser humano. Mas o pecado trouxe todo o problema que a humanidade está vivenciando até os dias de hoje. Aí nós vamos entender que se o plano original de Deus continua sendo o mesmo, como eu falei domingo, Deus não mudou o plano. Se Deus criou o homem sem doença, Deus ainda continua querendo que o homem viva sem doenças, sem julgos, sem problemas, sem enfermidades e sem dores. Diga amém. Aí nós vamos entender que essa verdade é uma verdade que a Bíblia me ensina. E a Bíblia também me ensina outra coisa, que a origem da doença não vem de Deus. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender que não é Deus que me dá as doenças. Deus não dá doença para seu ninguém. Repita comigo: Deus não dá doença para seu ninguém, muito menos para mim. A gente foi educado, ensinado ou catequizado que Deus dá doença, que Deus toca a pessoa com enfermidade. Se não vier no amor, vai vir na... Quem já ouviu isso? Onde é que está na Bíblia, irmão, isso? Deus vai te colocar no leito da morte. Meu Deus do céu. Meu Deus, não faz isso não, irmão. A doença, ela é original do diabo, de Satanás, do inferno. Não é de Deus. O que Deus faz é permitir que as coisas aconteçam. Deus não dá, mas Ele permite. Existe a vontade absoluta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade absoluta de Deus é uma, mas por causa do livre-arbítrio dado ao homem, Deus tem a vontade permissiva. Ele não quer, mas permite que você faça. Ele não quer que você peque, mas Ele permite. Ele é Deus, Ele te deu o livre-arbítrio. Ele não quer que você fique doente, mas Ele permite. Por quê? Porque você fez alguma coisa. Ele não quer que você viva na miséria, mas Ele permite. Por quê? Porque você fez alguma coisa. Isso é vontade permissiva de Deus. Entenda, Deus não vai vir lá do céu, irmão, com a doença e colocar: você fez isso, pega a doença agora venha para me adorar, porque você não estava vendo, agora vai ficar doente, para você criar vergonha na cara e se converter. É isso que as pessoas têm ensinado, e por muitos anos é isso que está na nossa cabeça, mas está errado. Deus não ensina nada com doença. Deus não dá enfermidade. Deus não dá caroço. Deus não dá leito de morte. Deus não dá leito de enfermidade. O meu Deus é um Deus que cura e que sara. E a Bíblia é muito clara. Irmão, se Deus dá doença, para que Jesus morrer na cruz do Calvário para cura? Não é meio contraditório? Deus dá doença, aí manda Jesus morrer para dar cura. Como é esse negócio? Cura de um jeito, mas bota a doença do outro jeito, dá doença, e Jesus, como é? É uma luta. Deus dando doença e Jesus curando. Deus dando doença e Jesus curando. Deus dando doença e Jesus curando. Que Deus é esse? É meio contraditório. Deus dá uma ordem e Jesus faz a ordem. Deus diz assim o seguinte: não está me buscando, não está vindo para a igreja, tome a doença. Jesus corre, não, está aqui a cura. Aí Deus vai lá para o outro: tome mais doença. Aí Jesus vai lá: não, está aqui cura. E fica uma briga entre Deus e Jesus: um dá doença, um dá cura. Irmão, você consegue entender que isso é loucura? Você consegue entender que isso não tem nada a ver disso na Bíblia? Mas é isso que a maioria acredita. É isso que a maioria diz: não, é Deus, foi Deus que deu. Irmão, se é Deus que dá doença, então por que você ora para ser curado? Se é Deus que dá doença, para que tomar remédio? Você está indo contra Deus. Se é Ele que está dando, você está indo contra Ele. Se é Ele que está enfermando. Você consegue entender que existe uma contradição desses pensamentos? Eu prefiro ficar com o pensamento bíblico, que Deus não dá doença e que Deus cura, porque Deus, Ele dá cura, não dá doenças. Aí você lembra, por exemplo, quando Satanás chegou e Deus disse assim: tem visto o meu servo Jó? Também tu dá uma vida boa para ele, tá tudo para ele, tudo bom, cheio de menino, correndo para todo lado, rico, saudável. Dá uma doença para ele ver como ele vai blasfemar. Aí o que é que Deus disse?
Vai lá, quem é que vai lá? É Deus? É um anjo do Senhor? Quem é? O diabo. Deus permitiu. Aí agora entenda, por que Deus permitiu, irmão? Por que Deus permitiu que o diabo fosse tocar Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, tinha ou não tinha? Mas Jó, sabe que tinha um problema. Lá no final você vai ver uma coisa, assim ó, Jó, acontece tudo, ele perde as riquezas, fica doente, perde os filhos, perde tudo, assim ó, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ele era justo, ele era bom, ele era reto perante a sociedade, mas ele temia. O que é temer, irmão? É não confiar plenamente em Deus. Olha, irmão, olha a palavra. Aquilo que eu mais temia. Não é aquilo que eu ficava preocupadinho. Não é aquilo que vem quando não, é aquilo que eu mais temia. Irmão, imagina uma coisa que você teme muito. Você acorda de madrugada pensando, sim ou não? Uma coisa que você teme muito, demora para dormir, por causa que fica pensando naquele problema. Uma coisa que você teme muito, tem dia que você fica assim meio pensando no problema. Era Jó. Eu pergunto, ele confiava em Deus? Dizia que sim, mas não. Porque aquilo que ele mais pensava de negativo, aquilo que ele mais temia, aquilo que ele mais tinha medo de acontecesse, foi aquilo exatamente que aconteceu por causa da incredulidade dele. Onde existe incredulidade, não há credo, não há fé. E Deus só opera e age onde existe fé. Se não existe fé, né, Aline? Se não existe fé, não pode haver um agir de Deus. Por que Satanás foi lá? Porque havia uma brecha, havia uma legalidade. Qual era a legalidade? A falta de credulidade de Jó. Simples. Aí no final de tudo, quando ele é restituído, a Bíblia diz que ele vai dizer o seguinte: ele vai falar com Deus, diz assim, ó: eu te conhecia apenas de ouvir falar, entretanto agora eu te conheço de verdade. Ele não conhecia Deus de verdade, mano. Só de aquele religioso. Ele não era crente não, era mais ou menos. Ele era justo, era. O que é ser justo, irmão? É um cara que anda, que mesmo sem conhecer Deus plenamente, mas anda direitinho. Não precisa ser crente para ser bom, precisa? Precisa ser crente para ser bom? Precisa ser humano para ser bom. Precisa ser cristão para ser salvo. É outra história. É outra história. Eu digo mais, tem muito cara que não é crente, nem acredita em Deus, que é muito melhor que muito crente. É verdade ou não é? Faz muito melhor, muito mais bondade para a humanidade do que muito crente. Só sabe falar da vida dos outros. Então bondade é uma coisa, salvação é outra coisa. Ser justo para com o pobre necessitado é uma coisa, ser justo e conhecer Deus de verdade é outra coisa. Jó, ele era bom, ele era reto, ele era justo, mas não conhecia Deus. Jó era bom, era reto, era justo, ajudava as pessoas, era próspero, era abençoado, mas tinha um temor constante no coração dele. Por que eu estou falando isso? Para você entender a origem da doença. Não é de Deus. Não é Deus que dá origem à doença. Não é Deus que quer o mal da humanidade. Não é Deus que quer o seu mal. E quando alguém profetizar para você: olha, Deus está me dizendo que Ele vai te colocar no leito da morte, ou no leito da doença, olha, recebe vaso, vai dizer: está repreendido, Satanás. Bota a mão na cabeça, irmão, que é perigoso manifestar o demônio na vida daquela pessoa. Tem medo não, está repreendido. Eu não aceito essa palavra. Eu não aceito isso, está repreendido em nome de Jesus. Porque primeiro, irmão, Deus não dá leite de morte, Deus não dá doença, Deus não dá mal, não, nada disso. E a pessoa vai querer ser usada por Deus, usando o nome de Deus, pode repreender, sem medo nenhum. O que é que eu quero falar? Que Deus não é a origem da doença. Diga amém. Amém. Eu quero que essa noite você saia com isso na sua mente. Eu quero que você hoje saia com uma convicção plena, absoluta, certa, concreta e constante, que Deus não dá doenças. Não, Samuel, mas eu aprendi, desaprenda. Eu ouvi,
Olha, escute de novo uma verdade maior agora. Me disseram que Deus ensina o homem com doença. Aonde, irmão? Irmãos, entenda o seguinte. Eu vou até explicar uma coisa que eu já falei já há muito tempo aqui atrás. Eu entendo que tudo é permissão de Deus, porque a Bíblia fala. Então, se a enfermidade ou a doença é uma permissão de Deus, então Deus permite, o diabo vem, um demônio toca a pessoa e causa aquela enfermidade, aquela doença. Beleza. A partir daquele momento que a doença chegou, por causa de Deus permitiu, aí Deus pode aproveitar para ensinar o ser humano alguma coisa. É diferente, sim ou não? Deus não deu para lhe ensinar, mas Ele aproveitou para lhe ensinar. É como o seu filho, por exemplo. A Érica caía muito, né, ela lembra? Mas tu queria que ela caísse? Mas sempre que ela caía, que era para aprender, tu dizia, minha filha, tome cuidado, sim ou não? Presta atenção, caiu de novo, mais uma vez, e outra vez. Presta atenção para onde tu anda, cuidado. Ela não queria que a filha caísse, mas toda vez que caísse, aprendia alguma coisa, ou era alertada para alguma coisa, sim ou não? Quando o seu filho vai pegar um copo e quebra, você queria que ele quebrasse? Mas você aproveita para ensinar, sim ou não? Aproveita para dar um cascudo. Algumas mães vai lá e dá logo um cascudo, é mãe violenta, né? Essa mãe aí é uma Ângela da vida, né? É logo um cascudo, Ângela. Mas ele aproveita, não quer. Mas você não quer que ele quebre o copo? Quer? Não quer. Mas se cair, você vai dizer, meu filho, pelo amor de Deus, presta atenção e tal. É igual querer pegar no fogo, irmão. Aí vai pegar na água quente e queima a mão, né? Não quer que o filho queime a mão, mas já que queimou, vai dizer, olha, não era para ter pegado, a água é quente, eu não lhe avisei, eu já lhe falei tantas vezes. Aproveitou aquele momento, aquela circunstância para ensinar uma verdade. Quem está entendendo isso? Deus faz a mesma coisa, irmão. Deus não é carrasco, não pensa que Deus é aquele assim, rabugento, assim como igual o Poseidon, com o tridente na mão, rebolando raio nos outros. Morre, pá, morre, tá, morre. Não, irmão. Isso não é Deus. Deus não é assim. Deus ele não é dessa forma. Eu sei que Ele é justo. Eu sei que Ele vai julgar. Mas Ele vai julgar quando nós estivermos lá. Aqui nós colhemos o que nós plantamos. Aqui nossa vida é consequência das nossas escolhas. Você escolheu uma coisa, Deus permitiu, aconteceu. Por quê? Você fez alguma coisa que permitiu que aquilo acontecesse. Mais uma vez, o que eu quero que você saia daqui entendendo é que Deus não dá doença. Se Deus dá doença, irmão, para que visitar o hospital? Irmão, para que visitar o hospital? Deus deu a doença, não. Se Deus deu é porque mereceu. Cabra safado, sem vergonha, tem que estar doente, foi Deus que deu mesmo, está merecendo. Porque se Deus dá a doença, irmão, é porque a pessoa está merecendo. Se assim for o raciocínio. Você está entendendo? Se eu disser que Deus dá doença, é porque a pessoa merece, então eu não posso fazer nada, vou nem visitar, porque se Deus deu, quem sou eu para me meter nessa conversa? Fazer igual esses que são brancos se entendam. Irmão, é um absurdo. O que eu estou falando essas brincadeiras aqui é para você entender o absurdo que é pensar isso. E por que eu falo isso? Porque enquanto a maioria pensa isso, elas são escravas das doenças. A maioria pensa que foi Deus que colocou no leito da morte, no leito da doença, foi Deus que deu a doença. É por isso que quando vai orar, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Outro erro, nós vamos falar isso aqui depois. Se for da tua vontade, Senhor, sempre é a vontade de Deus curar. Amém, querido? Sempre, sempre. Nós vamos falar isso nas outras lições, mas o que eu vou repetir mais uma vez, a quinta vez ou a 10ª vez, o que eu quero que você entenda é que Deus não dá doença. Abra a sua Bíblia, por favor, ainda em Isaías. No dia que você estiver conversando com alguém e é uma pessoa discordar de você, não tem problema, deixa ele ficar com a doença dele, irmão. Repreenda a sua. Pronto. Amém? Ele quer ficar doente, deixa ele ficar doente. Fazer o quê? Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler a partir do versículo de número 1.
Eu acho legal que eu estou dando essa matéria aqui lá na escola de Ministério Fé. Aí tem pastores, tem obreiros. Aí eu começo a falar algumas coisas e o irmão fica assim, mas Samuel, mas não é assim, a Bíblia não diz isso não, irmão, vamos entender. Mas eu aprendi, tá errado, irmão, vamos aprender de novo. Pega a Bíblia, aí um concorda, outro discorda, outro levanta a mão, e outro fala. Eu, eita Deus, é desse jeito que é bom. É bom que ninguém dorme na aula, todo mundo discordando. Polêmica, né? Umas polêmicazinhas. Mas é bom, porque eles não dormem e aprendem a verdade. Isaías capítulo número 53, versículo 1. Mais uma vez uma passagem profética, messiânica. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmão, ele está falando de Jesus aqui, viu? Está falando de Jesus. Esses versículos aqui, tudo é sobre Jesus. Versículo 3. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia. Ele está falando de, mas Samuel, Jesus era desprezado por todo mundo. Ele está dizendo isso. A gente tem que entender que momento da vida de Jesus ele estava falando. Aqui era um momento, não era a vida toda de Jesus, era um momento da vida de Jesus. Lógico que durante toda a sua vida ele teve momentos de desrespeito, momentos de desprezo, mas esse momento específico aqui poderíamos dizer que é o momento da cruz, a cruz. Quando Jesus estava na cruz, não havia nada que atraísse as pessoas para Jesus, não havia beleza, não havia formosura. Irmãos, ele passou a noite sendo açoitado, ele passou a noite sendo chicoteado, ele passou a noite sendo espancado, ele passou horas e horas sem se alimentar, sem descansar, sem dormir, sem beber, e aquela pessoa tão maltratada estava na cruz, pendurada e crucificada, com cravos, com coroa, sangue em todos os lados. Não havia ali que naquele momento nada de formosura, não havia naquele momento nada que atraísse, não havia naquele momento nada de belo. Por quê? Por causa daquilo que ele estava vivenciando naquele momento. Tudo isso foi por causa do pecado. Aí quando nós continuamos lendo, versículo 4, lá na cruz, certamente, ele tomou sobre si as nossas, e as nossas, fez o quê? Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas fomos sarados. Nós precisamos pegar essa palavra para entender essa palavra. Ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Cada chicotada que Jesus levava era uma doença sua que ele carregava, irmãos. Amém? Cada açoite que era dado sobre Cristo era uma doença que era colocada sobre Cristo, levada sobre ele. Aquela chicotada era a forma, digamos assim, encontrada dentro do plano redentivo para te redimir de uma doença. A outra chicotada foi uma outra forma dentro do plano redentivo para te redimir de mais uma doença. Mais uma chicotada foi mais uma forma dentro do plano redentivo para te redimir de outra enfermidade, de outra doença. Cada chicotada era uma enfermidade sendo redimida. Cada açoite, cada espancamento era você e eu sendo redimidos de doenças, dores e enfermidades. A gente precisa entender isso.
Ele não foi açoitado por acaso, ele não foi espancado por acaso, ele não foi humilhado por acaso. Aquele sangue que saiu de suas costas, aquele sangue que minou de suas costelas, era o sangue que estava redimindo o homem das doenças, enfermidades e dores. Era aquele sangue, era aquelas doenças, aquela enfermidade, aquela chaga de Cristo, aquela abertura que foi colocada nas costas de Cristo por cada chicotada. Dizem os historiadores que o chicote romano na época tinha várias pontas, e cada ponta tinha ou ossos ou navalhas. Se você assistiu o filme de Mel Gibson, quando ele dá uma chicotada, tem uma hora, irmão, que ele prende o chicote. Você lembra desse filme? E ele puxa e vê um pedaço da carne, dá a chicotada, irmão, e o sangue espalha na cara do cara que estava lá do lado. Dá uma chicotada e a carne pula para o outro lado. Aquilo foi as doenças sendo saradas, e foi daquele jeito, ou pior. Tudo isso para colocar sobre ele enfermidades, colocar sobre nós cura, saúde e força e vigor. Diga amém. Vamos ler de novo. Versículo 4. Certamente ele fez o quê? Se você tiver uma caneta, por favor, venha para os cultos da escola de obediência com caneta, papel ou lápis, marca-texto, canetinha, lápis de cor, alguma coisa, até um carvão serve, irmão. Até um carvão, para você escrever e marcar. Certamente ele tomou, sublinha a palavra tomou, pinta, marca, faz alguma coisa com ela. Sabe para quê? Para você lembrar. Você que foi para a escola, lembra da escolar, quando foi a professora de gramática, de português, foi te ensinar o verbo presente, passado e futuro. Aí tinha um presente perfeito, presente imperfeito, pretérito mais do que perfeito, futuro do pretérito perfeito, futuro do indicativo. Irmão, a gente só lembra do presente, passado e futuro, e olha lá, né? Quando vai para esse negócio aí, nunca ninguém consegue lembrar, né? Quando ele diz, certamente ele tomou. Qual o tempo desse verbo? O verbo aí é um verbo. Lembra que é um verbo, irmão? Verbo é uma ação, né? Verbo é movimento. Toda palavra que movimenta é verbo. Tomou, tomar, pegar. Isso é um verbo. Todo verbo é conjugado em algum tempo, ou presente, ou passado, ou futuro, ou suas variações. Esse verbo, tomou, ou tomar, ele foi conjugado em um tempo, presente, passado ou futuro. Onde é que ele está aí, irmão? Presente? Futuro? Vamos conjugar ele no futuro, para nós aprender. Certamente ele tomará. Está assim aí na Bíblia? Então não é futuro. Não é futuro. Certamente ele está tomando. Presente? Está aí no presente? Ah, não, irmão. Nem futuro, nem presente. Certamente ele tomou. Eu tomei água. Presente, passado ou futuro? Passado, irmão. Tomei. Tomarei daqui a pouco. Estou tomando agora. A Bíblia diz que ele tomou. O que está dizendo, irmão? Que lá há quase 2 mil anos atrás, na cruz do Calvário, ele já tomou as dores, as doenças, as enfermidades. Vamos conjugar o outro verbo. Hoje é aula de português. Estou de férias, né? Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E do que? Levou. Sublinha essa palavra também, irmão. Levou. Está onde? Levará? Está levando ou levou? Na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, a Bíblia diz que naquele dia ele levou. Um dia eu serei curado. Ele já te curou, querido. Um dia eu ficarei bom. Ele já fez tudo para você estar bom já faz tempo. Eu ficarei curado. Irmão, isso não é fé, é esperança. Pela fé nós já estamos. Amém? Pela fé nós já estamos. Pela fé nós recebemos. Se ele já fez, o que eu tenho que fazer? Receber. Eu sei que não é fácil. Nós vamos falar muito sobre fé e sobre cura, para você entender que não é tão simples assim. Porque, irmão, é muito fácil eu que estou aqui falar sobre cura. Eu não estou doente. Mais
entretanto, porém, todavia, quando a doença toca a pessoa, ela fica mais sensível, ela fica mais balançada, ela fica mais duvidosa. Por quê? Porque a carne dela está sentindo a dor, a carne dela está sentindo a febre, a carne dela está sentindo o caroço, a carne dela está vendo as manchas vermelhas. Ela está vendo, é mais complicado. Quando está na teoria, irmão, é fácil. Se eu já levou, vou orar, vou repreender, vou ficar curado. É fácil, mas quando acontece, irmão, não é tão simples. Por isso nós não podemos julgar aquele que não é curado. Eu olho para uma pessoa, vem cá, irmão, receba a cura. O irmão continua doente. Cara, incrédulo, rapaz, acredita, rapaz. Tem fé não? Não, é porque a gente tem que entender o momento daquela pessoa. O que é que eu preciso fazer? Ter entendimento e continuar ministrando a palavra para ela, gerando fé, gerando fé, gerando fé, até que a fé dela possa, digamos assim, gerar a cura que ela precisa. Enquanto a fé não acontecer, enquanto essa fé não for gerada, a doença não vai sair daquela pessoa. É por isso que nós vamos falar muito sobre esse assunto. Aí nós precisamos entender a primeira coisa: Deus não dá doença. Repita comigo: Deus não dá doença. Deus não dá enfermidade. Deus não dá nenhum mal. Segunda coisa, Ele já levou as doenças. Diga, Ele já levou as doenças. Está no passado, amém? Tem duas coisas que você tem que aprender hoje. Ele já levou todas as dores, Ele já tomou sobre si. Irmão, interessante que a Bíblia diz que Ele tomou. O que é tomar? Irmão, tomar é puxar a força, pegar, tomar das mãos de uma pessoa aquilo que é dela e pegar para si. Isso é tomar. Pá, o cara tomou meu negócio acolá, foi acolá, o cara tomou, a Lena tomou meu copo d'água, a Lena tomou meu dinheiro, a Lena tomou minha caneta, tomou tudo. Ela chegou e pegou. Jesus, irmão, com a sua dor, com a sua doença, com a sua enfermidade, Ele pegou, Ele não pediu autorização. Ele não quer saber da sua opinião, Ele não quer saber do que não, Ele quer tomar essa doença. Ele já tomou. O que você precisa é entender isso. Ele já tomou sobre ele, pegou de você e colocou sobre ele, levou na cruz e resolveu o seu problema de dor, doença e enfermidade. Diga aleluia. Deixa eu correr aqui. Deus é bom, né, irmão? Nós já fomos redimidos das enfermidades. Sabe o que é redimir, irmão? Quem sabe? Quem lembra? Ser redimido. A palavra redimir vem da palavra redenção. O que é redenção? Tem uma cidade bem aqui chamada Redenção. Por que o nome dessa cidade é Redenção mesmo? História, geografia. Irmão, porque foi lá a primeira cidade a libertar os escravos. Por isso que é redenção, colocar em libertação aquele que estava cativo. Então a doença é uma prisão, a doença é uma escravidão, e a Bíblia diz que Ele já nos redimiu, já nos libertou da doença, das dores, da enfermidade. Diga aleluia. Então o que você precisa fazer é receber a cura, assim como você recebeu